Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa pré-aula da classe do maternal. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha a aula com quem for importante, para que o nosso canal venha crescer e mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus através do nosso trabalho. Que Deus abençoe vocês e me abençoe a fazer essa obra, a continuar fazendo essa obra, amém? Vamos falar então sobre a nossa lição número 9. Jesus é batizado. Eu já dei aula sobre essa matéria para a turma de jardim, já dei aula sobre isso também na turma eu acho que do berçário. E vou dar essa aula para vocês também aqui hoje. Então, se você tiver dúvida, dá uma olhada nas outras aulas das crianças que tem mais sugestão lá também, certo? O que nós vamos aprender? O nosso hino, como falei para vocês, né? O da acolhida, que é a Aleluia. E o hino da aula é o hino João Batista, que fala um pouco dessa palavra ali, desse momento que ele vai batizar Jesus também, certo? Se você tiver outra sugestão de hino, por favor, compartilhe conosco também. Tanto aqui nos comentários, quanto lá no grupo do Telegram. E a sugestão de tarefa é assistir com a família esse desenho que fala sobre o João Batista e o batismo de Jesus. É no Superbook. E eu deixei ali, né, o endereço, vocês clicam ali e é direcionado lá, passa para a família esse link para que eles possam assistir, porque como eu sempre falei, eles são pequenininhos, quanto mais a gente durante a semana puder estar envolvendo eles com o assunto que nós vamos trabalhar na sala, com louvor, com brincadeiras, com filmes, com hinos, né, com clipes de hinos, melhor é com os desenhinhos que você possa trabalhar em casa, melhor é a fixação das crianças nesse conteúdo, certo? E o memorizando é esse. Esse é o meu filho querido que me dá alegria. Então eu cortei essas boquinhas que quando falassem que me dá alegria, eles vão colocar, você cola ali um palitinho de sorvete ali na boquinha e eles têm que colocar na frente o sorriso, certo? Para representar a alegria. Continuando lá, nossa próxima sugestão. Para contar a história, nós já fizemos a semana passada nosso avental. E esse avental seria maravilhoso, porque aí quando você vai falar que ele mergulhou Jesus na água, olha que bonitinho, você coloca ali dentro. E olha só que bonitinho, na hora que você for falar que o João Batista batizou Jesus, você coloca ali dentro do bolso e levanta Jesus de novo. Vai ficar muito legal esse recurso aí. Se você tiver outros, ok, pode comentar conosco também. E coloquei ali também o endereço do avental ali, da onde eu vi, né, esse avental para vocês fazerem. O que ressaltar na história? Como eu sempre falei, né? O princípio da obediência, Jesus não precisava ser batizado, porque ele não cometeu pecado. O batismo é o que? Significa arrependimento dos seus pecados. Você se arrependeu de tudo que você fez. Então, aí sim entra o arrependimento e a manifestação pública disso, que é o batismo. Só que como Jesus ele não pecou, ele não precisava de batismo, mas ele foi batizado para cumprir a ordem de Deus. Ele precisava passar por tudo isso. Então Jesus ele cumpriu a ordem do Senhor e foi batizado. Mostrar que Jesus, como eu falei, não precisava de batismo porque não tinha pecado, mas mesmo assim obedeceu a Deus. Apresentar o João Batista, que escolheu viver uma vida diferente para que fosse cumprida a vontade de Deus na vida dele. Enfim, fala do João Batista, que ele tinha hábitos diferentes de alimentação, onde ele morava, tudo isso ele mudou toda a vida dele só para servir a Jesus, né? Ele anunciava o evangelho antes de Jesus vir ali começar a obra dele. João Batista estava já anunciando, preparando a todo aquele povo para receber Jesus. E aí ele ficou muito alegre quando ele viu Jesus se aproximando dele para ser batizado. E João Batista falou que ele nem era digno de abrir, de carregar a sandália de Jesus, que dirá de batizar Jesus. Mas ele fez para cumprir, né, com o que o Senhor tinha ofertado, ou tinha oferecido. Então foi um ato de obediência tanto de João Batista, como também de Jesus, que obedeceu ao seu pai. Imagine se Jesus obedeceu ao pai, nós também devemos obedecer, tanto ao Pai do céu, quanto ao nosso Pai terrestre. Olha os exemplos que Jesus deixou para nós.
E falar da importância do batismo e de cumprir com o que Jesus espera de nós. Então, o batismo ele é um ato simbólico que a gente está mostrando para o mundo todo. Eu escolhi morrer para o mundo e viver para Cristo. Eu me batizei muito nova, eu tinha 12 anos quando eu me batizei. E com o passar do tempo, eu fui tendo essa noção, essa clareza do que era o ato do batismo. Então é importante quando você trabalhar com a criança desde pequenininha, para que a criança possa ir entendendo e ter consciência do que está fazendo quando escolhe ser batizado. Ou então a importância daquele discipulado que é feito, né, antes do batismo, para a criança saber exatamente para o adulto, para quem for se batizar, o que ele está querendo dizer com aquele ato, o que significa tudo isso, certo? E neste momento você apresenta para a criança a Trindade, porque ali aparece nesse versículo Jesus sendo batizado, o Espírito Santo que desce como pomba e Deus que brada do céu. Esse é meu filho amado em que me traz muita alegria. Amém? Sugestão de atividade para brincadeira. Essa é uma brincadeira muito bacana, as crianças gostam bastante. E eu trouxe para vocês ali, tá bem explicadinho ali na leitura, o que é o afunda e boia. Você vai levar um balde transparente para a tua sala, ou um organizador transparente e alguns objetos. Você, antes de pôr o objeto na água, você vai perguntar: afunda ou boia? Ou tem gente que fala afunda ou flutua. E aí você vai perguntar para as crianças, eles vão tentar adivinhar. E aí você coloca na água, olha, parabéns para quem falou que afunda, afundou. Ah, quem falou que ia flutuar, errou. Vamos ver a próxima. E vai colocando. É interessante que você dê um para cada criança também, poder colocar aí na água para você ir aprofundando. E depois você vai fazer a conclusão, mais ou menos como eu coloquei ali. Que alguns objetos parecem leves, como clips. Ele é de arame, mas ele afunda. Sabe aquele clipe de papel? Ele afunda. E uma maçã mais pesada que ele boia ou flutua. Somos diferentes tanto no físico como na personalidade, e todos nós temos que passar pelo batismo para o perdão do nosso pecado. Mas cabe a cada um de nós decidir se vamos ser realmente batizados e viver uma vida de santidade ou vamos apenas ficar na superfície, mantendo as aparências. O que define se o objetivo vai afundar ou flutuar é a matéria que constitui o que vai por dentro e não a sua aparência externa. Então, ache palavras para explicar isso para a criança. Todos nós devemos passar pelo batismo. Só que o batismo ele vai fazer diferença na vida daquele que deixar. Senão vai ser só um banho que a criança vai passar, o adolescente, o jovem, o adulto vai passar e não vai mudar nada na vida dele. Amém? Então, são essas as sugestões que eu trago para a aula de vocês. Que Deus abençoe ricamente a aula de vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!